Como podes tu, judeu, pedir água de beber a mim, que sou samaritana? Todo mundo conhece essa passagem, que está registrada em João, capítulo 4, versículo 9. Mas você tem ideia do porquê a mulher samaritana disse isso para Jesus? Se você não sabe, fique aqui comigo no Devocional Pregai, que eu vou explicar para você. Bom, estamos lendo o livro de 1 Reis, e hoje é dia de lermos os capítulos 1 e 2 de 1 Reis. E antes de fazer a leitura aqui do texto, a qual eu quero tratar com os irmãos hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de 1 Reis. Bom, o livro de 1 Reis vai trazer aqui a história iniciando-se de Salomão, mas posterior à história de Salomão, nós vamos ver aqui também a história de Roboão, filho de Salomão. Este homem que é arrogante e precipitado. E por isso Israel se divide em duas partes, tendo ao norte Israel como a capital Samaria e Judá ao sul, tendo como capital Jerusalém. Amém? Bom, se a gente for dividir o livro de 1 Reis, nós temos que dividir em 4 partes. A primeira parte, o reinado de Salomão. A segunda parte, o reino dividido. A terceira parte, o mistério de Elias. E a quarta parte, o reinado de Acabe. Amém? Vamos entender aqui, então, 1 Reis, no seu capítulo 1, versículo 28. E eu quero falar sobre as pessoas que Deus escolhe. Porque quando Deus promete algo para uma pessoa, Ele cumpre. Nós sabemos que Davi era homem de Deus. E é interessante que Deus sempre falava para Davi: se seguir os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, será próspero. Se a sua geração permanecer obediente a mim, aos meus estatutos e às minhas leis, eles sempre estarão no trono do povo de Israel. Ou seja, a geração de Davi, para permanecer no trono, tinha que estar na obediência, estar ali diante do Senhor em plena obediência. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 28 ao 30 da palavra do Senhor, que diz assim: O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Amém? Vamos só entender o que está acontecendo aqui. A palavra do Senhor vai dizer que o primeiro filho de Davi, lá em 2 Samuel, ele tenta usurpar do trono, tirar Davi do trono e passar a ser o rei de Israel. Nós sabemos tudo o que aconteceu aqui porque nós já lemos sobre isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que, posteriormente a isso, um dos filhos de Davi, que é Adonias, que seria o herdeiro posterior, àquele primeiro filho de Davi, que havia tentado tomar o reinado de Jerusalém de Judá de seu pai Davi, seria ele o próximo rei. Porém, Davi é homem de Deus e ele tinha feito um juramento a Batseba. Lembrando que Batseba é a mesma mulher a qual era esposa de Urias, que Davi, caminhando em sua sacada, ele observa ela tomando banho e daí ele pede para chamar ela e deita-se com ela. Deste ato nasce um filho que com 7 dias vem a falecer por conta de uma doença a qual o Senhor tinha colocado ali naquela criança. Por quê? Porque era fruto do pecado. Batseba era a esposa de Urias. Urias, além de guerrear em prol do povo de Israel, em prol do povo de Judá, Urias era amigo de Davi. Então olha só o tamanho do pecado de Davi. Só que essa mesma mulher, ela tem posteriormente um outro filho por nome de Salomão. E este sim, acaba ocupando o reinado de Jerusalém e de Judá. Mas olha que história interessante. A palavra do Senhor vai dizer que agora Adonias, ele reivindica o direito. E daí ele chama alguns sacerdotes, ele chama algumas pessoas importantes, oficiais ali da guarda do rei, e até convence alguns de que ele seria o próximo rei.
Eles comemoram, eles se alimentam e eles vão gritando: Viva o rei Adonias! Porém, o que Deus tinha projetado era Salomão se assentar no trono de Davi. Então, Batseba fica sabendo o que está acontecendo. Alguns dos homens de confiança de Davi também não aceitam isso, porque sabia da palavra do Senhor, que havia vindo através da boca do rei Davi, então sabia deste acordo. E essas pessoas não aceitam. Interessante que um deles é o profeta Natã. E o profeta Natã, ao saber disso, ele vai falar com Batseba do que estava ocorrendo. E Batseba, por orientação do profeta Natã, ela chega para falar com o rei Davi. Ela se prostra. Ela vai conversar com o seu esposo, explicando o que estava acontecendo. E enquanto ela está explicando, chega a ser a notícia de que o profeta Natã quer falar com o rei Davi. E o profeta Natã é o mesmo homem de Deus, cuja qual tinha revelado o erro, o pecado de Davi. Então Davi o respeitava muito. E Davi compreende o que Adonias queria fazer: tomar o reino de suas mãos antes mesmo de Davi falecer. Davi havia prometido a Batseba. Então ele se lembra dessa promessa, e quando o profeta Natã sai, ele manda chamar Batseba. E é isso que ele fala para ela no versículo 28 ao 30. Olha, eu jurei perante Deus que o seu filho, ou seja, o nosso filho, Salomão, ele se assentaria no trono, em meu lugar. Sabe por quê veio essa palavra no dia de hoje para a sua vida? Porque chegou o momento de você parar de achar que outras pessoas devem ocupar cargos importantes, uma vida ministerial abençoada e que você é incapaz. Para com isso. Deus escolheu você. É você que Deus escolheu para cuidar de pessoas, para fazer a obra, para fazer o ide e pregai. É você que Deus escolheu. Deus não precisa que você se transforme no melhor pregador, no melhor levita, para cantar louvores com notas maravilhosas, não. O Senhor necessita de alguém com o coração disposto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. É só isso que o Senhor necessita. Sabe por quê? Porque se você fizer pelas suas mãos, pelo seu esforço, que glória tem Deus nisso? Mas a partir do momento em que você reconhece que você não é nada, que você não pode nada, você entende que quem faz é Deus. E daí a glória todinha do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então chegou o momento de você arregaçar as suas mangas, sabe aquela coisa de arregaçar as mangas e ir à luta, e fazer a obra, e fazer o ide, e pregar a palavra do Senhor? Chegou o momento de você sair da sua zona de conforto e começar a fazer aquilo cuja qual o Senhor te chamou para fazer. Amém? Fique conosco fazendo esse devocional. Aprenda mais da palavra do Senhor, para você sair por esse mundo afora, falando quão bela são as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, Senhor Jesus.